Fala Tricolada, tudo bem? Eu sou Alexandre Antônio e hoje eu vou falar sobre medidas contra o rebaixamento. O que nós, torcedores, e a diretoria do Fluminense, e os jogadores, claro, podem fazer para evitar que o Fluminense seja rebaixado. Mas antes disso, peço para vocês que você curta esse vídeo, que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, tá? E que você comente, que é muito importante você comentar para a gente ter o feedback se você está gostando ou não. Tá bom? Então peguei alguns pontos aqui na história do Fluminense, como o Fluminense fez, que o Fluminense já passou por essa situação algumas vezes, e que poderia se repetir hoje e dar certo novamente, né? Ou não, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de falar é a seguinte, demissões e afastamento. Se você se lembra, lá em 2009, o Cuca, quando assumiu a direção do Fluminense, o técnico foi substituído e o Cuca assumiu. Assim que ele assumiu, ele afastou 3 jogadores, que foi o Fabinho, o Luiz Alberto e o Paulo César. Paulo César, aquele lateral esquerdo, o Fabinho era volante e o Luiz Alberto era o zagueiro. Em 2009, ele afastou esses 3 jogadores experientes, e botou a garotada para jogar. Isso surtiu efeito, porque a garotada que subiu, a garotada que veio e começou a jogar, deu um novo gás à equipe, e a equipe conseguiu também, claro, a equipe de 2009 tinha a Conca, tinha a Fred, tinha o Carlinhos, então tinha jogadores que se tornaram ídolos do clube com o passar do tempo. Então, essa medida daria certo hoje? Afastar quem? Qual jogador merece ser afastado? E se esse jogador for afastado, vai fazer falta para o elenco? Tem alguém no elenco atrapalhando? Isso tem que ser visto pela diretoria e pelo treinador que lá está, que, como vocês sabem, não tem a aprovação total do grupo. E é uma coisa complicada, principalmente no Fluminense de hoje, que o Fluminense de hoje a gente sabe muito bem o que aconteceu na administração do Abad, que alguns jogadores foram afastados e hoje colocam o clube na justiça e o dinheiro vai saindo pelo ralo, pagando essas indenizações, porque jogador hoje você sabe que tem proteção de tudo quanto é lado, tem assessor, e é complicado você hoje no futebol atual afastar ou demitir alguns jogadores. Eu acho que essa medida aqui deu certo em 2009 para alguns, talvez não dê certo no dia de hoje, mas nunca se sabe. Quem tem que avaliar isso é a diretoria e o próprio Oswaldo de Oliveira. Outra coisa é a diretoria das caras. É necessário, é muito importante que a diretoria, uma das atitudes que a diretoria tem que tomar é aparecer, é dar as caras. O que está aparecendo é que a própria diretoria, no caso Mário Bittencourt e Celso Barros, não acreditam que o clube pode sair dessa situação. Não tem uma entrevista coletiva, não tem uma defesa da instituição, coisa que foi prometida na campanha, foi muito prometida na campanha eleitoral. A gente não vê essa defesa. O clube é prejudicado pela arbitragem, um clube que não vence, um clube que está lá embaixo na tabela e ainda é prejudicado pela arbitragem claramente, como a gente tem visto. Aí é complicado, o clube tem que se impor, o clube tem que aparecer, o clube tem que ir lá na CBF, o clube tem que ser chato, o dirigente tem que ser chato. Todo jogo o Mário tem que ir lá, acabou o jogo, se sentiu prejudicado, vai lá, o jogador faz a entrevista coletiva, o presidente tem que estar do lado e reclamando. Nota oficial não adianta em nada, se lê ou não lê, né? Tem nota oficial que nem dirigente nenhum lê, ainda mais a CBF. Tem que estar lá na CBF criticando, reclamando, indo na imprensa, entrando ao vivo nos programas esportivos, reclamando, como o presidente do Atlético Paranaense fez na última vez. Ele se sentiu prejudicado, ele foi lá, criticou, reclamou, botou o lance nas suas redes sociais, o vídeo. Tem que dar as caras, tem que aparecer. A situação já é ruim, já estamos numa situação difícil. Se o presidente se tornar omisso, como está parecendo que ele está, desapareceu ou me sumiu, alguém sabe, por favor, dê um endereço onde que ele está, porque o presidente não aparece, não dá as caras. O presidente precisa aparecer, é o momento dele jogar junto com o clube. Ele não entra em campo, mas a função dele como presidente ele precisa fazer. Coisa que o jogador tem que fazer dentro de campo, o dirigente tem que trabalhar do lado de fora. Não é só, Mário, não é só pagar salário, correr atrás de penhoras, não é só isso. O Celso Barros precisa também ter esse papel muito importante, já que ele lida com o elenco direto. Ele que contratou o Muriel, ele que contratou o Nenê, ele precisa aparecer também das caras, o Angione principalmente também.
Então, rapaziada, uma das medidas contra o rebaixamento é a diretoria das caras aparecer e trabalhar. Outra coisa que pode surtir muito efeito, que foi atropelada nisso aí, é mudança de treinador. Quando o seu time está numa zona de rebaixamento, está prestes a ser rebaixado, aconteceu isso em 2009. Estava 1% para ser de chance de sair do rebaixamento, 1% para se livrar do rebaixamento. E que o presidente na época fez, se não me engano, era o Orcade. Ele chegou e demitiu o técnico e trouxe o Cuca. Mas ele trouxe o técnico certo para o momento certo. E o Cuca ajudou o clube a sair daquela situação dificílima. Mas o que a gente viu? Ok, tirou o Fernando Diniz, trouxe um outro técnico. Mas não era o técnico que era para trazer. A torcida está insatisfeita, jogador insatisfeito. Vocês viram a entrevista do Ganso? O Ganso deixou claramente de que não está satisfeito com o trabalho dele. O Ganso está errado? Você está satisfeito com o trabalho do Oswaldo de Oliveira? Foi a melhor escolha? Tá, das nossas atitudes que a diretoria deveria tomar era de pegar e substituir o treinador, e a diretoria o fez. Mas não fez a melhor escolha. Tem como corrigir? Tem. Tem como corrigir um erro? Tem. Basta ter o quê? Humildade, reconhecer que errou, pedir desculpas, chegar a demitir o treinador que foi para o caminho errado e contratar outro. Ainda tem um segundo turno todo pela frente. Tem um segundo turno inteiro. Tem 20 jogos ainda pela frente. E o Fluminense precisa vencer 10 jogos. Dá uma chance para o outro treinador, mas só que agora que esse novo treinador, caso o Fluminense decida contratá-lo, tem que ser certeiro. Tem que dar certo. Porque não dá para ficar trocando toda hora. Tá bom? Outra coisa que deve ser mudada, e isso acompanha a troca do treinador, e a gente não viu com o Oswaldo de Oliveira, é mudar a postura dos jogadores. Os jogadores precisam, para sair de uma zona de rebaixamento, precisam dar não 100%, mas 105%, 110%, além de suas forças. O que não pode são os jogadores jogarem o futebol, mesmo com o esquema tático errado, mesmo em posição errada, mesmo com uma escalação equivocada, não pode jogar aquele fim de churrasco que jogou contra o Palmeiras. Jogador andando em campo, você não vê um carrinho, não vê uma briga, uma discussão com o árbitro, com um jogador adversário. O clube é prejudicado, você vê, a bola bate no braço. Se eu não me engano, no último jogo que eu assisti pela TV, foi Internacional e Atlético Paranaense, final da Copa do Brasil, teve um lance duvidoso lá. Todos os jogadores do Internacional reclamaram com o árbitro. E a gente não vê isso. É isso que a gente pede, para você ter uma mudança, para você sair dessa situação que você se encontra, a postura do jogador do Fluminense tem que mudar. Todos eles precisam mudar o seu comportamento e mostrar para a torcida que eles querem sair dessa situação. E não parece, parece que está todo mundo aceitando. Do presidente ao centroavante. Parece que todos estão aceitando essa situação. Para sair disso, é necessário mudar o comportamento, a postura e o comprometimento para tirar o clube dessa situação. Porque você, assim, você traz a torcida junto. Você vê o jogador com motivação, com garra, com vontade, um time de guerreiros. Em 2009 a gente adquiriu esse apelido por quê? Porque aquele time entrava em campo como guerreiros, querendo sair da situação que eles estavam. E principalmente, meus amigos, a mudança do treinador levaria a uma mudança tática. Esse time precisa urgentemente mudar o seu esquema tático. Jogar diferente do jeito que está jogando. A nossa defesa precisa de uma maior proteção. Espero, o Oswaldo deve comandar a equipe contra o Corinthians. Espero que ele tenha observado isso, que ele preencha aquele meio de campo com mais jogadores, que ele traga o Caio Henrique para o meio de campo, que jogue ao lado do Alan, que ele bote 4 meias, que ele coloque o Danielzinho, quem for, mas que ele proteja essa zaga. Isso passa principalmente pela mudança tática. E se ele não mudar a tática, que o outro treinador que venha, caso ele caia, faça uma modificação tática. A gente ainda tem um segundo turno todo pela frente. Outra coisa que eu gostaria de mencionar para a gente sair dessa situação é pagar salários em dia. Vocês sabem muito bem que jogador, ele
jogador não, qualquer trabalhador, ninguém gosta de trabalhar com um salário atrasado. As contas chegando, você tem sem ter como pagar sua conta de luz, de telefone, seu dia a dia tem que ser pago. Então, nenhum jogador gosta, claro. E você numa situação difícil, numa zona de rebaixamento com uma dificuldade tremenda, tá com o salário atrasado é difícil. Nisso eu vou elogiar o Mário porque ele está correndo atrás, tentando resolver esses problemas. Mas também uma coisa que eu posso exemplificar aqui, que o Botafogo e o Vasco também estão com salários atrasados. Tem dia que falta água em um clube, tem outro dia que falta luz, mas nenhum deles deixa de correr em campo. Esses dois clubes que eu mencionei aqui, os jogadores se mostram ter mais comprometimento com a situação do clube que o do Fluminense. Então, o problema de salário atrasado não é tão relevante nesse caso, porque a gente vê clubes que estão passando pela mesma dificuldade financeira do Fluminense, com salários atrasados, jogadores fazendo greve, jogador do Botafogo fazendo greve, não quer falar com a imprensa. Pô, mas entra em campo, você vê a dedicação do jogador. Então é a postura que tem que mudar. Não é só o salário em dia que vai resolver, que vai tirar a gente dessa situação. É importante, claro, é importante termos o salário em dia dos jogadores para que a gente saia da situação. Mas também tem clubes passando pela mesma situação e a gente vê um comprometimento tremendo dentro de campo. E por último, eu gostaria de falar sobre a união da torcida com o jogador dentro de campo. A diretoria também tem sua contribuição no quê? Diminuindo o valor dos ingressos, incentivando o torcedor a ir para o estádio e a torcida comprar a briga dos jogadores e os jogadores mostrarem para a torcida que eles querem que a torcida esteja junto com eles. E a gente andando junto, caminhando junto, a gente vai sair dessa situação. Torcedor enchendo o estádio, era uma coisa fantástica, cara. Eu passei por isso em 2009, era 40 mil, 50 mil torcedores no Maracanã, com um clube com 1% de chance de se livrar de um rebaixamento e arquibancada lotada. Isso que é bonito e eu gostaria de ver isso repetindo. E nós vamos sair dessa situação sim, e nós vamos em frente, nós vamos sair. Mas essas medidas devem ser tomadas ou outras. Às vezes nenhuma dessas sirva, mas o caminho seja outro. A gente nunca sabe. Então, nunca o rio é o mesmo que passa, né? Nunca a água do rio é o mesmo. Então, a outra história pode ser reescrita, um outro time de guerreiros pode surgir, um novo time de campeões pode surgir, um outro time entra para a história. A gente nunca sabe. Às vezes as medidas que a gente quer implantar, a gente quer repetir, talvez não surtam efeito, talvez uma outra história seja reescrita. Vamos lá, vamos junto com Flusão, unidos, porque se a gente estiver unido, torcedor e jogador, a gente sai dessa situação. Valeu, rapaziada. Obrigado pela atenção de vocês, saudações tricolores, o verde, no verde há esperança, e a gente vai sair dessa. Um abração, obrigado pela atenção, deixe o seu like, valeu? Fui, um abraço.